Fala galera, aqui é o professor Rafael Souza falando, esse é o seu canal Questão de Matemática. Vamos aí resolver mais uma questão da banca da VUNESP para cargos de nível médio. A questão diz o seguinte: uma empresa utiliza bicicletas para entregar pequenos pacotes em locais próximos à sua sede. O preço de entrega praticado por essa empresa é definido a partir da distância, em quilômetros e em linha reta, entre a sede e o local de entrega, sendo obtido a partir da seguinte forma. O preço da entrega é R$ 1,80 multiplicado pela distância, que é em quilômetros, mais R$ 5,00, que é uma taxa fixa. Considere o seguinte esquema que apresenta a distância entre a sede da empresa e o local de entrega. Está aqui, ó, sede e em linha reta, local da entrega. Nesse caso, o valor da entrega será de quanto? E aí você tem as 5 alternativas. Gente, vamos observar aqui, olha. Nós temos aqui uma malha quadriculada, tá bom? Que vai nos ajudar a determinar essa distância D entre a sede e o destino. Percebe que cada quadradinho desse aqui tem 0,5 km, ou seja, meio quilômetro. Com isso, nós conseguimos descobrir essa distância bem aqui e essa distância aqui na horizontal, tá? Na vertical e na horizontal. Aqui nós temos 5 quadradinhos. 5 vezes meio, 2,5. Na horizontal, nós temos 12 quadradinhos. Você pode contar aí. 12 vezes meio, multiplicar por meio é dividir por 2, então aqui nós temos 6 quilômetros. E a distância que a gente quer descobrir eu vou chamar de D. Percebe o que nós temos aqui? Um triângulo retângulo, ok? Ângulo reto aqui. Então, no triângulo retângulo, nós temos quem? A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, que é justamente a distância que a gente quer encontrar. E nós temos os dois catetos, 2,5 e 6. Bem, o que a gente pode fazer aqui? Lógico, né? Teorema de Pitágoras para descobrir essa distância D que nós estamos procurando. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, a gente tem isso aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Vamos fazer a continha aqui. 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. Tirando a vírgula, você faz 25 vezes 25, que dá 625, e tem que ter duas casas decimais depois da vírgula no resultado. Então, ao invés de 625, isso se torna 6,25. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 36 mais 6,25, 6 mais 36, 42. Então, nós vamos ter 42,25. Como esse D está elevado ao quadrado, eu vou jogar para o outro lado e isso vai na forma de raiz. O inverso da potência é a raiz. Então, nós temos que essa distância aqui é a raiz quadrada de 42,25. Só que eu vou escrever esse 42,25 na forma de fração decimal, para ficar mais fácil encontrar esta raiz aqui, porque aí eu não vou ter mais números com vírgula. Então, preste atenção, lá em cima, 42,25 é a mesma coisa que 4.225 sobre 100. Por quê? Se aqui eu tenho duas casas decimais, então aqui eu vou ter 2 zeros no denominador. Se eu fizesse essa continha aqui, a vírgula viria para a esquerda e eu teria novamente o 42,25. Beleza? Vou utilizar agora uma propriedade da raiz que diz o seguinte: a raiz de um quociente eu posso transformar no quociente entre duas raízes. Falando de um modo mais simples, eu vou pegar o numerador e o denominador e vou colocar cada um dentro de uma raiz com o mesmo índice. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 4.225 dividido pela raiz quadrada de 100. Aqui embaixo, a gente já sabe que vai dar quanto? 10. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, eu vou trabalhar só a parte aqui de cima. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a raiz quadrada de 4.225? Fatorando o 4.225 para saber quem eu consigo tirar de dentro da raiz ou não. Então, vamos lá. 4.225, fazendo a fatoração aí em fatores primos, a gente tenta pelo 2, só que este número aqui é um número ímpar, então por 2 não dá. A gente vai tentar pelo 3, e aí a gente vai ver também que não dá uma divisão exata por 3. Quem já conhece os critérios de divisibilidade sabe que não dá, tá bom? E aí a gente vai para o número 5. Bem, se o número termina em 5, ele pode ser dividido por 5. Então, 4.225 dividido por 5 vai dar 845, que também termina em 5. Vamos dividir por 5 de novo. 845 dividido por 5, temos o resultado de 169.
169 já não termina em 0 nem em 5, então não dá mais para dividir por 5. Se você tentar dividir por 7, também não vai dar certo. Se você tentar dividir por 11, que é o próximo número primo, também não vai dar exato. Resta-nos tentar por 13. E aí, quando você dividir 169 por 13, você vai encontrar o resultado 13. Tá? Talvez você já tenha aí em mente que 13 vezes 13 é 169, então você já lembraria direto isso daí. E 13 é um número primo, só divide por ele mesmo, então finaliza aí com o número 1. O que eu vou fazer aqui? Escrever essa multiplicação aqui utilizando as potências. 5 vezes 5 é 5 elevado a 2, 13 vezes 13 é 13 elevado a 2. Então, 4.225 na forma fatorada é 5 elevado a 2 vezes 13 elevado a 2. E é exatamente essa multiplicação, esse produto que eu vou colocar dentro da raiz. Tá? Vou trabalhar só com o numerador, só com a parte de cima. Então, vamos lá. Então, está aqui, olha. Raiz quadrada de 4.225 é 5 elevado a 2 vezes 13 elevado a 2. Raiz quadrada disso daí. Muito bem, vou me utilizar agora de uma outra propriedade da radiciação, semelhante à que a gente usou aqui em cima, que diz que a raiz de um produto é igual ao produto de raízes. Falando de uma forma mais simples, eu posso pegar cada fator desse aqui que está sendo multiplicado e colocar dentro de uma raiz separada. Lógico, mantendo aí o mesmo índice, que no caso aqui é 2. Tá certo? Então, ó, eu separei os termos aqui da multiplicação, cada um dentro de uma raiz. O que eu vou fazer aqui agora para descobrir a raiz quadrada disso daqui? Outra propriedade que me diz que se o radicando, que é o número que está aqui dentro, for uma potência, e ele tiver o expoente igual ao índice, eu posso simplificar expoente com o índice, tá? E o resultado é a base desse radicando. Então, eu vou simplificar o 2 com o 2, tá? 2 expoente, 2 índice, vou simplificá-los, e o 5 vai sair da raiz. A mesma coisa acontece aqui com o 13. Simplifica o expoente, que é 2, com o índice da raiz, que é 2, e o 13 sai da raiz. Então, nós vamos ter aí 5 vezes 13, 5 vezes 13 é igual a 65. Então, aqui em cima, raiz quadrada de 4.225 é 65. Então, olha só, 65 em cima, e aqui embaixo eu já tinha comentado que a resposta é 10. Então, essa distância é 65 sobre 10. 65 dividido por 10, a vírgula se desloca uma casa para a esquerda. Então, nós temos aí que essa distância é de 6,5 quilômetros. Belezinha? Agora nós vamos descobrir o preço da entrega. Bem, se a distância é de 6,5, eu vou pegar esse 6,5, multiplicar por 1,8 e a resposta eu vou somar com 5. Olha só, o preço é 1,80, que é 1,8, vezes 6,5, e no final eu somo com 5. 1,8 vezes 6,5 é 18 vezes 65. Depois eu só faço voltar com a vírgula para ter duas casas decimais depois da vírgula na resposta. Isso vai dar 11,70. Essa multiplicação aqui. Então, eu vou escrever aqui 11,7, né? O zero não tem valor, somado com 5. Então, nós temos aí R$ 16,70. Lembra que esse 5 eu somo com um 11, que é a parte inteira, tá bom? Então, resposta R$ 16,70, alternativa letra D. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente te ajudar. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. E se inscreve no canal ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.